Bom dia, pessoal! Começando aqui nossa prova de hoje. Espero que todos consigam aproveitar o conteúdo, porque a ideia é essa, né? Então, no texto 1, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês, eu vou até diminuir aqui a tela, é a questão estética da prova, tá? Então, vamos nos imaginar no domingo, 7 da manhã. Isso daqui é o que a gente ia ver na nossa frente, tá? Eu gosto de trazer essa visão. Gente, eu tirei o vídeo porque tá sem condições, o áudio tá dando uma travada. E olha só, você veria isso, uma grandiosíssima crônica do Valcir Carrasco. Eu amo o Valcir Carrasco, gente. Vocês estão falando com alguém que ama. Questão 1. As questões de A até a letra D. Essa prova em particular, ela tem margenzinhas nas questões. Pro, por que falar sobre a estética da prova é importante? Vamos imaginar, depois que você já cansou de ler, você já está lá cansado de ler. Para você, você já chegou no seu limite. Essas margenzinhas das questões começam a se misturar ali com a letra. Eu não sei se alguém já passou por isso. Alguém já passou por isso do ponto de ler tanto que parece que as letras estão passeando dentro do seu texto. Qualquer detalhezinho começa a passear dentro da sua letra. Isso daqui é estratégia. Já passou por essa? Já passei por isso, professor. Sim. Então, essa estética dessa prova com essa margenzinha, ela é, na verdade, um distrator. Porque eu tento focar no que está escrito dentro, só que esse título questão, mais essa margem, rouba a minha atenção. Então, ele causa o quê? Já passaram por isso? Já passaram por isso que você está lendo e aí, mas seu olho está focado em outra coisa, você perde onde é que você estava lendo? É Sim. exatamente esse o intuito. Então, você pega uma prova, você já pode analisar o quê? O que tem nessa prova, ó? A estética dela. Então, essa prova do Rio de Janeiro, ela já tem uma estética cansativa, certo? Então, analisando essa questão estética, a gente já tem uma noção de como vai ser. Essa prova aqui do Rio de Janeiro, olha só, sente a diferença? Ela tem redação. A prova aqui do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul não tem redação, pessoal. Mas essa do IRJ tem. Pro, nós vamos fazer a redação? Não, não vamos, né, pessoal? Porque, assim, eu não sei se vocês já fizeram aula de redação, mas eu acredito numa redação justa. Eu só aplicaria uma redação para vocês se eu tivesse dado aula de estrutura de redação. Não foi o caso, não aplicarei. E de todas as provas, eu já dei prova do IF de Santa Catarina, de Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, e por aí vai. A do Rio de Janeiro é a primeira que eu vi que tem redação, então não se preocupem, tá? Pro, e se cair redação? Raro. Olha lá. E aqui matemática. E sente só, as questões de matemática tem muito texto. Gráficos. É uma prova muito completa. Gente, vou parar o vídeo porque meu computador não tá dando conta, né, dos dois. Minha internet, na verdade. Então, agora que a gente já deu uma analisada na estética da prova, nós vamos começar. Gente, tá muito travado. Me perdoa.
Deixa eu aumentar aqui. Então, nós temos um texto e um truque. Aqui, gente, é que vocês já perceberam que esse texto vai estar referente a 5 questões. Pro, o que isso quer dizer? Aqui, junto comigo, você não vai perceber. Mas é muito provável que na hora da prova, o que ia acontecer? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas é muito provável que na hora da prova, você ia acabar esquecendo o que é que o texto estava falando. E aí você tem que voltar para ler o texto. Você quer seguir em frente, só que frequentemente você tem que voltar para ler o texto. Isso é muito comum de acontecer, pessoal. Então, a gente vai fazer uma leitura aqui agora desse texto. E o nome dele é Pequenas Corrupções. Ele é um texto muito bom. Eu não sei se alguém aqui, né, acompanha a literatura portuguesa como um todo. Eu amo Valcir Carrasco. Um dos livros dele, assim, né, que mexe comigo é A Falta que Ela Me Faz. Ele escreve crônicas. E o que são crônicas? Crônicas são pequenas histórias que vão, normalmente, no caso do Valcir, elas são engraçadinhas, tem sempre uma piadinha ali, mas são muito boas, dá para dar uma boa refletida, dá para estar numa questão de uma prova. Então, texto 1, pequenas corrupções. Pessoal, vocês estão conseguindo ler? Sim, professor. Sim, professora. Eu dei uma boa aumentada aqui, né? Porque vamos... No celular ou no tablet, computador, dá para dar zoom também, né? Eu dei uma aumentada por causa do pessoal da sala, né? Da sala de aula. Ok. Todo mundo se escandaliza com o petrolão. Eu também, óbvio. Atinge cifras que escapam à minha imaginação. Mas que tal se pensar sobre qual é o meu, o seu, o nosso grau individual de corrupção, como cidadãos comuns? No caixa eletrônico, por exemplo, tem uma fila grande. Alguém se aproxima, conversa com um amigo, lá na frente, como se fosse a coisa mais natural, fura a fila. Uma vez, reclamei para uma mulher. Desculpe, mas o seu lugar é no fim da fila. Ficou ofendida, respondeu agressiva. Sinceramente, se ela tivesse dito algo como: eu sei, mas estou com um problema particular e tenho pressa, eu entenderia. Já me aconteceu. Na fila do aeroporto para verificação de bagagem, ia perder o voo. Expliquei e me deixaram passar na frente. Mas e na fila do avião? Por que a pressa se o lugar é marcado? O motivo das prioridades é facilitar a entrada de grávidas, crianças, deficientes e idosos. Também há acesso VIP para quem tem milhagens expressivas. Já vi cada atropelo. Uma vez, enquanto tentava proteger da correria uma senhora com um filho pequeno, aconselhei: vá lá para a frente. Tem direito a entrar primeiro. Vou descer, gente. Ela fez que não. Corria o risco de ser atropelada. Se dá para furar fila, você fura? No restaurante, sempre tem alguém que dá uma carteirada com um maître e passa na frente. Vi isso acontecer muitas vezes. Eu não gosto de esperar. Paro em frente ao restaurante e pergunto se tem espera. Se tem, agradeço e vou a outro. Restaurantes mais vazios, com donos saltando como caranguejos sobre possíveis clientes também não faltam. E a nota fiscal? Houve uma época em que até o dentista perguntava se era sem nota. Com era mais caro.
E depois, ele esquecia de dar. Fazia cara de ofendido. Se eu insistia, graças aos cruzamentos da Receita Federal, isso está acabando. Eu declaro se paguei e ponto. Acho justo. Em São Paulo, foi instituída a nota fiscal paulista, com estímulo financeiro a quem pede. Na hora de pagar, sempre perguntam: quer nota fiscal paulista? Acho um absurdo a pergunta. É regra dar a nota. Se eu pago meus impostos, por que o comerciante não? Ah, tem muito imposto. Tem mesmo. Mas, então, o certo é protestar, votar melhor. Não sobreviver à custa de pequenas corrupções. Não é só no Brasil. Tem um amigo modelo que mora na cidade do Cabo, na África do Sul. Conheceu uma finlandesa que passou maus bocados. Simples. Finlandeses são honestos. Então, ela, logo no primeiro dia de férias, fez o que fazia na Finlândia. Deixou a bolsa embaixo de uma árvore e foi correr no parque. Na volta, cadê? Perdeu a grana, passaporte, tudo. Aqui, alguém tem coragem de deixar qualquer coisa embaixo de uma árvore? Já contei a história de um amigo que sofreu um acidente de carro. 2 rapazes pararam para ajudar e o assaltaram enquanto ele sangrava. Outro dia, li sobre uma moradora de rua que encontrou dinheiro e devolveu. Virou notícia, como ocorre em cada país, cada vez que um ato de honestidade, ainda mais praticado de um necessitado, acontece. Há algo muito errado num país onde a honestidade é notícia. Quando devolvo o troco que veio a mais, a mocinha do caixa me olha como se estivesse diante de São Sebastião. Claro, isso seria para a conta dela. Não sou eu que vou roubar uma trabalhadora que está no caixa. Mas é tão pouco comum gente que devolve. Assim como caixas também, frequentemente, não tem moedinha e arredondam um troco. Já estive em restaurantes que arredondaram em vários reais, sem nem dar explicação. Agora, pagando com cartão, a prática está acabando. O que eu falo vale para gente rica, classe média ou pobre. Um amigo meu, dermatologista, tinha 2 clientes que viviam à base de champanhe. Se encheram em botox e o produto custa para o médico. Deram um cheque sem fundo e foram meses para receber. Botar botox não é o mesmo que passar fome, onde a gente até entende o roubo de comida por desespero. Mas acontece. Como ocorre também entre os médicos. Se for a qualquer médico e ele disser: eu prefiro que o remédio seja manipulado, tenho mais confiança, e depois indicar a farmácia, já sabe, são 30% para o bolso dele. Exatamente. As farmácias de manipulação têm o costume de pagar essa porcentagem aos médicos que dão a receita. Os exemplos não acabariam nunca. A verdade é essa. Estamos vivendo cercados de pequenas corrupções. A corrupção é maior apenas a expressão de um tipo de vida que achamos até normal. Então, gente, qual é a crítica do Valcir aqui nesse texto? Sobre a ação do povo? Sim, sobre as nossas pequenas corrupções. Gente, falar sobre pequenas corrupções é sempre um assunto polêmico. Por quê, Pro? Porque assim, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se você vai numa banca na feira e escolhe comprar um filme pirateado, é uma corrupção. Então, é muito polêmico a gente conversar sobre corrupção, né? Mas aqui o Valcir, ele escreve de forma cômica, temos exemplos engraçados dentro do texto e aprendemos uma lição, que todos nós somos corruptos. Eu acredito que a corrupção seja uma piscina. Tem gente que está molhando o pé e tem gente que está nadando dentro.
Então, essa é minha metáfora sobre a corrupção. Questão 1. Para transmitir a ideia de que as pequenas corrupções estão presentes no dia a dia da pessoa, o autor estabelece detalhadas relações de causa e consequência, emprega frequentemente argumentos de autoridade, cita dados estatísticos a favor de sua tese, lança mão de uma farta exemplificação de fatos cotidianos. Gente, eu gosto de fazer assim. Eu leio a questão, daqui a pouco eu vou pedir para alguém ler a questão também. E aí vocês vão mandando aqui no bate-papo qual alternativa vocês acham que é. Vocês acham que é A, B, C, D, A, B, C ou D? Me mandem aqui no chat. Ou liguem o áudio e falem qual alternativa vocês acham ser. Isso é muito interessante porque, Pro, você quer expor o meu erro? Não. Mas se você me diz que você acha que é uma questão, essa questão está errada, eu posso explicar por que está errada. Já está subindo aqui as mensagenzinhas de letra D. Vou olhar aqui as mensagenzinhas. Ô, benção. Então, letra D, D, D. Ok. E essa, mamão com açúcar, né, pessoal? A resposta dessa aqui é a letra D. Então, sempre que vier assim, vou dar exemplo de escritores, tá? Valcir Carrasco, a própria Clarice Lispector, Vinícius de Moraes. Nós estamos falando sobre escritores cronistas, né? Muitas crônicas vêm deles. Então, Fernando Sabino, cronista também. Então, a gente foi para crônica, estamos falando de fatos cotidianos, tá? Eu amo crônicas, pessoal. Agora, vamos lá. Ian, lê pra gente a questão 2. Uma leitura atenta do texto 1 nos permite verificar duas marcas que são muito comuns nas crônicas de Valcir Carrasco: a fluidez e a dinamicidade da narrativa. O recurso linguístico empregado pelo autor para conferir essas marcas no texto é: A. O emprego abundante de conectores temporais. B. A utilização recorrente das frases curtas. C. O uso de verbos conjugados no modo subjuntivo. E D. A ausência de orações subordinadas. E aí, gente, qual é? Essa daqui já subimos um pouquinho do grau de dificuldade, mas ainda está possível de responder. Pode pensar, tá? Daquelas, pode pensar. Eu deixo.
Vou olhar aqui nosso bate-papo. A ou B, C, A. Ok, gente, eu vou falar como eu gosto de fazer. Eu gosto de vir desmistificando as questões que vocês acham que poderiam ser, tá? Então, a gente vai vir aqui lendo um pouquinho cada uma delas e conversando um pouquinho sobre cada uma delas. E depois a gente volta dizendo se é isso mesmo. Então, vamos ver aqui no bate-papo. Temos A ou B, C, A. Alguém ainda está pensando? Tipo, alguém ainda está pensando ou a gente já pode começar a responder? Certo, vamos lá. Então, eu vou explicar cada alternativa e daí vocês, por si só, vão chegar à conclusão certa. Eu amo fazer isso, tá, pessoal? E depois eu vou mandar para vocês o PDF da prova com as anotações que nós fomos fazendo, tá? Uso abundante de conectores temporais. O que são conectores temporais, tá? Então, aqui, ó, vou colocar aqui na nossa frente. Conectores. Então, os conectores temporais, pessoal, eles são aqueles que indicam tempo ou duração. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Sim, professor. Então, eles indicam tempo ou duração. Enquanto durante, depois. Então, os conectores temporais, eles indicam tempo ou duração. E essa é a característica dele, tá? Essa questão do tempo ou da duração de cada um deles. E aí, enquanto eu explico, vão tentando raciocinar se o que vocês pensaram que era a resposta tá ok, tá? Se tá se encaixando. Então, eu vou marcar aqui de amarelo os conceitos, ok? Eita, benção. Eita, benção. Professor, Oi. a gente precisa copiar essas perguntas? Gente, aqui ele fica assim. Há um critério. Ah, tá. Se precisa as questões da prova. Não. Como que a gente vai fazer? Vamos resolver juntos, vamos marcar juntos e eu vou mandar o PDF assim que a aula terminar para vocês. Ok? Pro, você pode mandar o PDF antes, na próxima aula? Claro, posso. Segunda-feira, o PDF vai ser enviado no domingo à noite. Por que não foi, Pro? Porque a professora Jaqueline passou mal e por isso nós fizemos essa prova. Por isso, nada estava premeditado ali, entenderam? Então, não precisa copiar essas questões hoje. Eu vou mandar o PDF com essas anotações. Depois, se vocês escolherem, né? Se vocês escolherem copiar ou imprimir, mas vai
ser tudo enviadinho com as nossas anotaçõezinhas, tá? Então, vamos lá. Conectores temporais são aqueles que indicam tempo, enquanto, durante, depois, no instante, no momento. Gente, vocês acham que era o uso dos conectores temporais que estavam trazendo dinamicidade, que estavam trazendo fluidez para a nossa questão? Para o nosso texto? Fluidez, gente, é quando o texto fica mais fácil de ler. Vocês acham que o texto ficou mais fácil de ler por causa do uso de conectores temporais? Vocês acham que eles são capazes de trazer dinamicidade a algum texto? Tá, vocês estão pensando. Acho que não, professor. Acho que não, né? Ele é um elemento importante para o tempo do texto, gente. Mas ao ponto de ser o responsável pelo nosso texto ter ou não dinamicidade, não, né? Ele é essencial ali para a gente entender o tempo do texto, mas não é essencial para trazer fluidez para o nosso texto. Então, letra A, errada. Tivemos também chute na letra B, a utilização recorrente de frases curtas. Alguém falou letra B? Nem vi se alguém falou letra B. Eu falei. Então, essa aqui agora vai ser a parte que a gente entende frase, tá? Pessoal, vamos lá. Você pega um texto. Vocês sabem que quando a gente separa as frases, a gente aprende na escola, olha, trocou de ideia, ponto, começa outra frase. Então, a gente não aprende isso na escola, isso não é ensinado. Ah, trocou a ideia, dá um ponto e vamos para outra. Por quê? Se você separa as ideias, o seu texto fica mais organizado e o seu leitor, ele pode ler com muito mais fluidez. Então, reduzir as frases, separar as ideias é essencial para um texto com uma boa dinamicidade. Então, essa aqui é a nossa alternativa correta. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Letícia levantou cedo, correu, comeu, foi caminhar, depois ela foi para a faculdade. Na faculdade, ela estudou leis de Newton. Nas leis de Newton, ela aprendeu. Se eu falo tudo isso junto, não está fluindo. Parece uma grande bagunça, não traz fluidez para minha narrativa. Agora, se eu digo, Letícia levantou de manhã na sua casa, ela tomou banho, se arrumou o cabelo e se preparou para ir para a faculdade. Ponto. Na faculdade, ela aprendeu as leis de Newton. Então, aqui eu tenho ideias separadas, eu estou trazendo fluidez para o meu texto está ficando dinâmico e o meu leitor vai conseguir ler com mais calma. Então, essa é a alternativa. A letra B. Pro, teve gente que achou que era C. Tudo bem, a gente vai conversar sobre a C agora. Então, eu gosto de resolver minhas questões assim. A gente vem lendo cada uma delas. E a gente vem conversando por que é e por que não é. Verbos conjugados no modo subjuntivo. Tivemos pessoas que marcaram a letra C? Tivemos. Então, o verbo conjugado no subjuntivo é aquele verbo que indica uma certa dúvida ali, pessoal. Pro, como assim uma dúvida? Uma ação incerta, tá? Talvez sim, talvez não.
Então, verbo no subjuntivo seria, por exemplo, talvez ele goste dela. Talvez ele chegue mais cedo. Tudo quando diz subjuntivo, verbos conjugados no modo subjuntivo, é essa dúvida, essa incerteza. É o incerto se vai acontecer ou se não vai, se nós estamos no gerúndio ou se nós estamos no infinitivo, se é uma negação, se é uma afirmativa. Então, essa é a definição de verbo no subjuntivo. Vocês acham que na crônica do Valcir nós tínhamos verbos no subjuntivo? Não. Não, né? Se tivemos, foi detalhe. Não era esse o elemento que estava trazendo fluidez para aquele texto dele. Então, aqui, a letra C está errada. Ok? E a letra D, não tivemos nenhum palpite nela. E, gente, meu comentário sobre a letra D é o seguinte. Ausência de orações subordinadas. Tipo, sem nexo essa, gente. Por quê? A letra D, não, vamos pensar assim, num texto, como que um texto pode acontecer sem oração subordinada? Alguém coordena e alguém está subordinado. Então, tipo, algo de errado não está certo. Vamos para a próxima questão. Gente, que horas é o intervalo de vocês? 9h15. Ok. Eu acho que dá para resolver a questão 3 antes de ir para o próximo intervalo. Pessoal, vocês gostaram da forma como eu faço com as questões? Sim. Sim? Sim, professor. Ok, é porque Sim. eu acredito, o que acontecia comigo quando eu estudava, é que o professor falava a alternativa certa, só que na maioria das vezes eu marcava a alternativa errada, e eu ficava me perguntando por que ela estava errada. Então, por isso eu faço dessa forma, tá? Então, vamos ver aqui. Quem quer ler pra gente a próxima questão? Tá. Então, começa a sair os alunos. Lê pra gente a próxima questão. Quem que leu a outra questão? Eu. Ah, tá. Foi o Ian que leu a outra questão, né? Sim. Ok. Então, lê pra gente a próxima questão, Letícia. A questão 3. Já contei a história de um amigo que sofreu um acidente de carro. 2 rapazes pararam para ajudar e o assaltaram enquanto sangrava. No fragmento destacado, os conectivos para o enquanto assumem, respectivamente, a ideia de A. Finalidade e simultaneidade. B. Causa e oposição. C. Consequência e proporcionalidade. E D. Condição e adversidade. Qual é? Então, a gente vai pensar aqui, né? Nós temos esse time de raciocínio. Então, é para e enquanto. E foquem também no respectivamente. Pro, o que esse respectivamente quer dizer? Que a primeira opção dessa fileira aqui, tá vendo? A primeira opção dessa fileira tá falando do para e a segunda opção dessa fileira tá falando do enquanto, tá? É a D? Você acha B de bola? Vou pegar um lápis
para ir anotando qual vocês acham que é. Certo. Tô de volta. Tá, então nós temos um palpite na B. Alguém acha que seja outra? Não fiquem com medo de errar, tá, pessoal? Danilo acha que é a D. Esse método de explicar as erradas, explicar a certa também, eu uso desde que eu entrei no cursinho para dar aula. E aí, nas primeiras, o pessoal sempre ficava assim, tipo, ai meu Deus, que medo de errar. E aí, no fim do ano, o pessoal já tava tipo, nossa, eu marquei a D mesmo, errei mesmo. Então, foi ficando assim, mais divertido. Daqui a pouco vamos chegar nesse ponto. Gente, 1 minuto. Vou explicar a resposta dessa para a gente poder ir para o intervalo. 2 rapazes pararam para ajudar e o assaltaram enquanto sangrava. Então, vamos primeiro do para, ok? O para é uma finalidade, né? É uma causa. Então, aqui, finalidade e causa cabe para o para. O para pode ser uma consequência? Não. A consequência, ela caberia no enquanto, né? Enquanto sangrava. Mas no para, não. Então, analisando só pelo para, tá? Eu tô pensando só no meu para. Eu tô pensando só nele. Eu já sei que a C não cabe aqui na nossa vida. Condição. Ah, tá. Condição. Pararam para ajudar enquanto sangrava. Então, aqui, eu acredito que essa condição combina mais também com para, que foi a condição de parar, né? Não, foi a condição de sangrar. Então, eu acho que essa condição caberia também no enquanto. Pro, então, se tivesse invertido, talvez fosse. Talvez fosse. Mas na ordem que tá, não. Lembrem do respectivamente. Gente, eu já vou liberar vocês para o intervalo, prometo. Não sou doida. Causa e oposição. Causa, pararam por causa, né? De um assalto. E oposição. Agora vamos pensar no enquanto, tá? Enquanto denota oposição? Não, né? Então, isso faz a letra B estar errada, enquanto não fala sobre oposição. E ficamos com a letra A. Simultaneidade é quando uma coisa acontece ao mesmo tempo que a outra. Então, eles pararam para ajudar, ao mesmo tempo assaltavam. Simultaneidade cabe nisso, tá? Pessoal, pode ir para o intervalo. Vou pausar aqui nossa gravação. Estamos sendo gravados novamente. Voltamos, pessoal, depois do intervalo. Já são 9h40, então vamos começar. Já vou escolher aqui quem vai ler para a gente a questão 4. Lê para a gente a questão 4. Clara? Foi a Clara ou a Letícia que leu da outra vez? Foi a Letícia, professor. Assim, nossa, é nessas horas que você vê se a pessoa tá na sala. Clara, você pode ler pra gente? Posso. Ok. Eu leio meio mal, então.
Na Tudo conclusão bem. do relaciona-se às pequenas e grandes corrupções. Para o autor, a corrupção maior A. Deve ser encarada como um fato normal. B. Traz menos preocupação que as pequenas corrupções. C. Refletem um cotidiano marcado por pequenas corrupções. E D. Devem ser loteradas pelo fato de trazer a parte do cotidiano. Gente, então, sabendo que a gente estudou o que o autor disse, né, sobre as corrupções. As pequenas, né? A relação entre as pequenas e as grandes corrupções. Qual é? Deixa eu dar uma aumentadinha. Aí. O que a corrupção maior, né, tem de relação com as outras corrupçõezinhas? Levando em consideração o texto que a gente leu. Eu acho que ia C ou a D. C ou D? Vamos começar a ver aqui as respostas. Ô, benção. Eu mesma estou bocejando na minha aula. Bem mal. Tá. Alguém ainda vai tentar responder ou a gente já pode ir respondendo? Então, vamos lá. Na conclusão do texto, relacionam-se as pequenas e as grandes corrupções. Então, a corrupção maior, que ele começa ali falando, né, do petrolão. Nós tivemos essa fase, né, do mensalão ali, das corrupções. Então, era uma fase que estava todo mundo falando sobre isso. Ai, gente, perdão. Meu Deus. Todo mundo ali falando sobre isso. Então, ele disse que ela tem que ser encarada como um fato normal? Não, né? Até porque ele estava muito indignado. Então, letra A, incorreta. Letra B. Traz menos preocupação que as pequenas corrupções? Não, as pequenas corrupções também, né, são preocupantes, tanto quanto as grandes, né? Então, e essa também não é a conclusão do texto, porque o Valcir, ele não acredita que porque uma é grande e a outra é pequena, uma está isenta e a outra não, né? Reflete um cotidiano marcado por pequenas corrupções? Sim. Então, essa é a conclusão do texto. Que, da mesma forma que existe, né, a pessoa que fura fila no avião, existe também a pessoa que fura... Opa! Que a pessoa que fura fila no avião e a pessoa que rouba milhões, ambas são corruptas. E a pessoa que rouba milhões
vem ali de uma série de pequenas corrupções pequenas, né? A letra D. Deve ser tolerada por fazer parte do cotidiano? Não, porque essa não pode ser, porque o Valcir, ele já mostra no texto dele que ele estava muito revoltado com as corrupções. Tanto que, normalmente, você não se atenta... Ai, gente, só um minuto. Eu espirrei. Normalmente, você não se atenta que comprar um CD pirata é corrupção. E o autor, ele joga esse canhão de luz nas pequenas corrupções, justamente porque ele está cansado delas serem toleradas. Ele não quer que elas sejam mais simplesmente toleradas, simplesmente engolidas. Então, a letra D aqui está errada por causa disso. Vamos lá. Para a questão 5, nossa última questão, né? Sobre esse texto. E eu vou ver aqui quem vai ler para a gente. Lê para a gente, então, quem leu para a gente foi o Ian, né? Sim. Então, lê para a gente, Danilo. A verdade é esta. Aí. Nesse trecho destacado, o pronome esta antecipa a informação de que nós todos vivemos cercados de pequenas corrupções, retoma o substantivo verdade, retoma a oração, os exemplos não acabariam nunca, antecipa a informação cotidiana contida no último período do texto. Tá. Então, a verdade é esta. Linha 50. Olha só. Lembra que eu falei para vocês que a prova não quer te ajudar. A prova não quer te ajudar, ela não tá ali para te ajudar. Então, ela quer te confundir mesmo. Então, agora, imagine que você tá lá na hora da prova, você vai ter que ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. É o que nós vamos fazer agora. Linha 50, a verdade é esta. O pronome é esta. A. Antecipa a informação de que todos nós vivemos cercados por pequenas corrupções. Vamos lá, ler a verdade é esta, lá no texto. A verdade é esta. Vocês já conseguiram achar? Vou marcar aqui para vocês. A verdade é esta. Nós todos vivemos cercados de corrupção. A corrupção maior é apenas a expressão de um tipo de vida que achamos até normal. Então, ó, vamos ler mais uma vez, para ficar na nossa cabeça, porque eu não vou passeando, não. A verdade é esta. Nós todos vivemos cercados de corrupções. A corrupção maior é apenas a expressão de um tipo de vida que achamos até normal. E agora vamos voltar lá. Então, o pronome é esta. Antecipa a informação de que todos nós vivemos cercados de pequenas corrupções. Retoma o substantivo verdade. Retoma a ação, os exemplos não acabariam nunca. Antecipa a informação contida no último período do texto. Qual que é a resposta correta, pessoal? A. Alguém discorda? Alguém acha que seja outra? Eu acho que é a D, Não. professora. Eu acho que é a letra A mesmo. Eu acho que é a. Opa! Gente, é a resposta. Deixa eu pegar aqui minha marca texto verde. A resposta aqui... Oi? Letra C. Letra C? Tá. Vamos lá.
temos discordâncias, então se temos discordâncias, vamos explicando. Letra D. Vamos começar ali pela letra D. Antecipa a informação contida no último período do texto. Gente, eu acho que estaria antecipando se não fizesse parte. Não. Porque ele está falando do período como um todo. Antecipa a informação contida no último período do texto. Então, assim, é como se ele estivesse falando do próximo parágrafo. Período ali, estamos citando como um parágrafo. Não tem como antecipar o parágrafo se ela está no parágrafo. Então, partindo desse pressuposto, a letra D está errada por um detalhe. Período. A palavra período. Não consigo chegar. Pronto. Letra C. Retoma a oração. Os exemplos não acabariam nunca. Gente, eu acho que ele retomaria se ele usasse uma palavra que voltasse anteriormente. Porque, olha só, o que diz aqui no texto, e vamos voltar lá no texto para discutir sobre a questão C. As farmácias têm esse costume de pagar essa porcentagem aos médicos que dão receita. Os exemplos não acabariam nunca. A verdade é essa. Gente, ele está retomando aos exemplos que não acabariam nunca? Eu acredito que ele estaria retomando aos exemplos se ele citasse os exemplos não acabariam nunca. Por exemplo, os exemplos não acabariam nunca, pois, mas o pronome esta, porque nós estamos falando da partícula esta, não está relacionado aos exemplos que não acabariam nunca. Por isso, pessoal, eu acho que a C não pode entrar aqui na nossa... É uma falácia. B. Retorna um substantivo verdade. Gente, vamos voltar lá no texto. Olha só, então, na prova você ia estar passeando. A verdade é esta. Então, ele não está retomando a verdade, porque ele está mostrando a verdade. Vocês conseguiram entender isso que eu disse? Ele está explicando a verdade, não retomando ao substantivo da verdade. Meu Deus. Essa é uma questão delicadíssima. Eu acredito que com certeza alguém entrou com recurso contra ela. Mas a nossa resposta final é a letra A. Todos nós vivemos cercados de pequenas corrupções. Então, o esta é para indicar que, no final, todos nós vivemos cercados das pequenas corrupções. Gente, agora é oficial, ainda falta mais 1 hora para essa aula acabar. Olha só, gente, charge. Gente, que prova polêmica. O crime nosso de cada dia. Eu desviei verba da segurança pública. Eu emiti as notas fiscais frias. Eu recebi por fora para deixar entrar celulares e armas na cadeia. Eu mandei matar policiais e incendiar ônibus. Eu votei no primeiro da fila. Uau! Chocante? Estamos todos passadas? Então, aqui nós temos alguém. Esses dois sujeitos, né, de terno, estão representando nossas excelências. Contém ironia, tá? Depois nós temos um policial, um bandido
E o cidadão, né, ali ainda representado de verde e amarelo, para representar ali, né, um cidadão brasileiro que votou no primeiro da fila. Então, gente, vocês já viram aquele que você monta aquela sequenciazinha de dominó? E aí você encosta em um e os outros vão caindo, caindo, caindo? Da mesma forma as corrupções, né? O primeiro texto falou sobre corrupção. Agora, o segundo texto também estamos falando sobre corrupção. Então, nosso voto importa, né? Alguém aqui já tem 16 anos? Alguém vai votar esse ano? Eu acredito que não, né? Mas fica aí a reflexão. Questão 6. E deixa eu ver aqui quem vai ler pra gente. A questão 6 vai ser Arthur Silva. Lê pra gente a questão 6. Eu falei, gente, que isso é perigoso. Que a gente é uma pessoa, a pessoa não tá na sala. Perdão, Arthur. Vamos lá. Lê pra gente, então, Murilo. Questão qual? 6, né? Após ler essa tirinha, pode-se afirmar que, letra A sociedade brasileira abomina a corrupção. Letra B, o setor político é, no fundo, o único culpado pela corrupção. A letra C, a corrupção no Brasil está presente no dia a dia em várias áreas. Ou letra D, pessoas se corrompem no Brasil por terem problemas financeiros. Gente, então depois que a gente viu aquela tirinha, né? Vimos, analisando as vestimentas, as personagens, conversamos um pouco. Qual letra vocês acham ser a certa para a questão 6? Letra C. A letra C, professor. Letra C. Letra C. Letra C, né? A corrupção está presente no dia a dia em várias áreas. Então, a gente sempre tem que relembrar isso, que a corrupção em si, ela não vem de lá de cima do cara que roubou milhões. O cara que roubou milhões foi colocado lá em cima por... gente. O cara que roubou milhões, ele foi colocado lá em cima por nós, certo? Pelo cara que ganha um salário mínimo. Eu vou só trazer uma reflexão, e é uma reflexão assim, gente, não vou entrar em mérito político nenhum, é uma reflexão assim, só para a gente entender. Eu tinha um professor de história, Glaucir, genial, e ele me disse uma coisa, e eu vou passar para vocês, que é muito interessante. Vocês sabiam que você paga o salário dos policiais, você paga o salário do seu prefeito, você paga o salário do presidente da República, você paga o salário dos militares. Isso, você que compra uma bala, você que compra um suco, seus pais que pagam impostos, pagam o salário dessas pessoas. Então, eles são nossos funcionários. Nós somos o Brasil. Ótima reflexão, né, pessoal? Por isso que eu disse, genial. Vamos lá. Questão 7. Lê pra gente, Ian. Vai, lê pra gente de novo. Levando-se em conta a fala do policial na tirinha lida, é correto afirmar que, por fora, letra A, indica que o policial não sabia o que estava fazendo algo indevido.
Letra B, tem significado denotativo e está entre aspas por se tratar de uma ironia. Letra C, está entre aspas por ser uma citação de algo já expresso. E letra D, representa de forma conotativa receber algo indevido. Gente, o que receber por fora significa? Tipo que ele tá fora aquilo ali, ele tá meio que desviando, né? Alguma coisa assim. Isso. Então, sabendo disso, qual a alternativa correta? A D. A B, letra D. Alguém discorda? Alguém acha que possa ser outra? Eu acho que é a letra D mesmo, professor. Gente, essa daqui é a resposta. É a letra A. Eu tô zoando. É a letra D mesmo, pessoal. Que é sobre receber algo indevido, né? Gente, eu amo fazer essas brincadeirinhas. Quando todo mundo responde uma coisa, aí eu vou lá falar que é outra. Muito bom. Então, receber por algo indevido, né? Receber por fora. Fora de quê? Fora da lei. Olha só. E agora temos um outro texto. Então, nós vamos ler o poema Ética, de Agamenon Almeida. E vamos lá. Confesso. Amargurado, envelheci precocemente. São tantos os conceitos que não compreendo mais. Valores que norteavam... Deixa eu dar um zoomzinho aqui. O procedimento humano perderam-se em sentido no meio dos morais. Vejo a ética desfigurada pelo engodo traiçoeiro. Vejo homens que se prestam a servis interesseiros. Vejo pragas que se alastram e embaçam a visão. Em condutas vergonhosas, lamentável aberração. Vejo aqueles que ponderam de forma tão sutil, preparando argumentos para um tropeço vil, que por vezes não escancara as raias do absurdo, que não resta outra saída, seja cego, surdo, mudo. Mas ainda temos loucos de loucura tão pungente, que acreditam ser possível salvar a nossa mente, da tontura que invoga sem perder a condição de ser gente decente, sem de a ética abrir mão. Por isso acredito, por isso sempre digo, já não passo de um louco. Acredito nos movimentos que movem estes poucos, que colocam atrevidos a ética por condução. Para erguer toda a decência, não há outra solução. Então aqui, gente, nós temos um poema que está fazendo uma crítica, né? Uma crítica a quê, Pro? Uma crítica às ações sem ética. Essa prova, ela foi uma prova tematizada, né? Nós tivemos esse tema de ética, corrupção, verdades, inverdades. E aqui o poema, ele está falando sobre como que hoje em dia as pessoas agem agem sem a ética, e você ou você finge que não está vendo, e se você finge que não está vendo, se você sabe de algo errado e finge que não está vendo, você está errando junto. Então, o autor, ele está falando sobre isso, que é como se a gente não tivesse saída, como se a gente tivesse destinado a errar junto, ou ser o louco que não quer errar junto, certo? Então, vamos supor assim, se você sabe que alguém está comprando voto, você pode ir lá e denunciar essa pessoa. Ela não vai ser elegível. Mas se você ir lá e denunciar essa pessoa, aí você começa a entrar no seu mais. Poxa, mas se eu denunciar essa pessoa, ela vai ficar brava comigo.
Então, eu vou fingir ser surdo, cego, mudo. Você está errando junto. Então, a corrupção, ela é muito complexa. Porque ela tem apoiadores, por isso ela existe. Se ela não tivesse, ela não existiria mais. Questão 8. Lê pra gente a questão 8. Eu olhando aqui. Lê pra gente a questão 8. Quem que leu? Ian. Lê pra gente a questão 8, Ian. Com relação ao tema desse texto, pode-se afirmar que letra A, eu lírico considera loucos aqueles que agem contra a ética na sociedade. Letra B, eu lírico percebe que em diversos setores falta ética na sociedade. Letra C, sociedade se pauta sempre na ética em seus diversos setores. E letra D, solução é que todos se conformem em uma sociedade que vive sem ética. Gente, qual é o que o eu lírico, né? Que pode ser afirmado. Ixi, gente, aí. Letra B, eu acho que é a letra B. Letra B. Eu também acho que é a letra B. Também. Então, gente, sim, né? É a letra B que o eu lírico, ele descobriu. Ele não descobriu, né? Ele está falando que em diversos setores falta ética. Tá faltando ética, não tá ok, não tá certo, não tá 10, né, pessoal? Gente, cadê? Achei. Então, diversos setores, falta ética. Vamos lá para a próxima questão. Questão 9. Quem vai ler para a gente é a Letícia. Calma aí, só um instante. Arthur Silva, você está aqui na sala? Letícia é que não tinha respondido. Letícia, você está aqui na sala agora? Tô. Ah, tá. Lê pra gente, Letícia, questão 9. No início da quarta estrofe, a conjunção mas indica a mudança de um pessimismo para um otimismo enquanto à ética na sociedade. B. Passagem de um otimismo para um pessimismo quanto à ética na sociedade. C. Adição de aspectos que reforçam a falta de ética na sociedade. Ou D. Oposição entre a falta de ética na política e na sociedade. Então, vamos voltar lá na quarta estrofe para a gente poder falar sobre isso. 1, 2, 3, 4. Então, em cima ele estava falando. Vamos começar a ler, ó, do que por vezes, tá? Só para a gente puxar o fio da meada. Só vamos ler aqui até condição. Que por vezes escancara as raias do absurdo, que não resta outra saída, seja cego, surdo, mudo. Mas ainda, ó o mas aqui, esse mas que ele tá falando, tá? Vou marcar esse mas de vermelho. Nossa. Estraguei o mas. Mas ainda temos loucos de loucura tão pungente que acreditam ser possível salvar a nossa mente da tortura tão voga, sem perder a condição de ser gente decente, sem da ética abrir mão. Então, esse mas, ele tá vindo depois, né, dele falar sobre o absurdo que é a corrupção, que é a falta de ética, no caso. E depois ele vem, mas ainda temos loucos de loucura tão pungente que acreditam ser possível salvar a nossa mente. Lemos aqui o texto, né?
E agora vamos voltar lá. Questão 9. O que esse mas está indicando? Qual alternativa vocês acham ser mais correta? Letra B. Letra B? Não, letra A. Letra A. Letra A. Vocês acham que pode ser outra? Alguém discorda? Alguém concorda? Eu concordo. Eu tava em dúvida com a e a D. Aí ela falou, Gente, olha só. Vou dar uma dica para vocês. Normalmente, quando tem duas coisinhas assim muito parecidas que muda só uma palavra, a resposta é uma delas. E ele colocou duas frases parecidas, né? Que muda só a ordem da palavra pessimismo ou otimismo, justamente para confundir sua cabeça. Truque, estética isso, tá? Você pode ver que eles podiam ter pulado uma alternativa depois dela, mas eles fazem questão de deixar bem juntinho, que é para você se confundir mesmo. Então, aqui a resposta é a letra A, ok? E vocês viram que essa prova não foi tão conteudista, né? O que é uma prova conteudista? Quando a gente está falando ali sobre... vamos colocar. Qual das alternativas fala sobre substantivo? Ou você sabe o que é substantivo ou você não responde a questão. A maioria dessas questões aqui foi de interpretação, né, pessoal? Certo. Questão 10. A penúltima estrofe... vou ler a última questão para a gente. Já comecei. A penúltima estrofe e a expressão loucos de loucura tão pungente reforçam a visão de que a loucura é consequência sentida diretamente por quem vive contra a ética. Aquele que age contra a ética é totalmente louco. Sempre se deve fugir para a loucura de viver na melhor na sociedade. A ética é uma fuga de padrão, já que é seguida por uma minoria. Gente, o que quer dizer? Lembrando, vou dar uma dica, bizu enorme para vocês. Quando ele fala que quem segue a ética é louco, ele está sendo irônico, tá? Partindo do preceito que é uma ironia. Tentem responder. Eu acho que é a D, professora. Eu penso que é a D. Alguém acha que pode ser outra? Eu fico entre a B e a D. acho que é a D. Tá. Então, nós temos D e D. Gente, pegando esse tópico de que quando chama de louco, tá sendo irônico. O que é ser irônico, Pro? É como se eu dissesse assim, nossa, tem que ser muito louco para tirar 10 nessa prova. Eu tô falando mal de quem tira 10 nessa prova? Não, tô querendo ser irônico, entendeu? Tipo, eu sei que louco normalmente seria tipo, nossa, alguém que realmente, sei lá, tem problemas mentais. Alguém fora, alguém ali, nossa, horrível. Mas eu tô sendo irônico. Então, partindo desse preceito, dessa ironia, a resposta é a letra D, né? Que é essa fuga do padrão que é seguida por uma minoria. Gente, a minoria das pessoas age com ética, tá? Então, isso você pode ver na sua sala de aula. Quem estudou para a prova tá de boa. Quem não estudou tá lá pensando em uma possibilidade de como colar na prova. Eu vou usar uma borracha. O que eu vou usar? O que eu vou usar para enganar o meu professor? O que eu vou fazer para enganar? Como que eu vou fazer para passar meu professor para trás? Então, quem não estuda age sem ética, né?
Gente, e aqui nós já chegamos no quê? Na redação. Gente, que divertido. Vamos ler os critérios aqui da redação? E aí, vamos ser sinceros. A ética é necessária a todas as relações sociais no âmbito pessoal e coletivo. Uma sociedade amadurecida apresenta uma conduta ética com um padrão presente nos diversos setores em várias situações do cotidiano. Com base nos textos que compõem esta prova e nas suas experiências de conhecimento de mundo, crie um texto argumentativo que trate da seguinte questão: a conduta ética está plenamente presente no cotidiano dos brasileiros ou ainda é preciso melhorar muito nesse aspecto? Gente, agora vamos lá. Redação é muito difícil. Meu Deus do céu. Eu amo redação. Dou aula de redação. Eu sou a louca da redação. Mas não vamos ver redação hoje. IF do Pará. Alguém aqui é do Pará? Vamos fazer a prova. O Jardim das Oliveiras é do Pará, professora. Gente, o Jardim das Oliveiras é do Pará. Olha só, lembra que eu falei? Se imaginem abrindo a prova, folheando a prova. Vocês podem se imaginar com propriedade, porque seria assim, tá? Então, domingo, 7 da manhã, você tá indo lá fazer a prova. Gente, quando eu fui fazer a prova era domingo, 7 da manhã. Eu não tinha comprado, eu fui responsável, não sigam o meu exemplo. Eu não tinha comprado caneta, eu não tinha material para levar para fazer a prova. Aí eu pensei, gente, eu compro antes da prova. Se a prova era 7 da manhã no domingo, o que ia estar aberto antes da prova, gente? Fiquei correndo lá ao redor do local de prova, procurando caneta. Não levei lanche, porque não achei onde comprar. Fiz a prova com minha barriga conversando comigo. Então, olha só, você está lá folheando a prova, domingo, 7 da manhã. Não precisa, abriu a prova, não leia as instruções. Emily, não leia as instruções. A moça vai ler elas com você. Fica tranquilo, a moça vai ler elas com você. Ela vai explicar como faz tudo bonitinho. Não comece estragando a sua prova. E pá! Já temos questões. Essa prova aqui, gente, que usa essa divisória no meio, ela é a prova que você começa a se perder no que você está lendo. A prova do Instituto Federal aqui, do Mato Grosso do Sul, também divide a folha, tá, gente? É nessa parte que você começa a ficar... Pera, onde que eu tava? Onde que eu tava? Essa letra miudinha que você vai ficando pertinho para ler. Então, olha só, você ia folhear essa prova aqui, ó. Gente, passou de português para matemática sem avisar. Não é igual a outra que vem uma folha. Não, passou sem avisar. A primeira coisa que eu faço quando eu pego a prova... dica para vocês, tá? Geografia? Gente, dica para vocês. Vou dar uma super dica, tá? Sabe na escola que você tem que resolver primeiro a questão 1, depois a questão 2, depois a questão 3? Aqui não é escola. A prova não é escola. Você pode passear pela sua prova. Ir lá na frente, ir lá atrás. E fazer a primeira questão 10, depois voltar na questão 1, depois ir para a questão 2, passei para a questão 20, fui na questão 25. Você tem todo o direito de passear na sua prova. Por que você está me dando essa dica? Porque às vezes você começou ali. Questão 1. Você não entendeu, você não sabe. Você parou ali na questão 1 e falou, gente, eu não sei. Ao invés de ir para a próxima, você fica lá. Como será que eu faço a questão 1? Como será que eu vou resolver a questão 1?
Como será? A hora que você vê, você ficou meia hora na questão 1, sua cabeça tá doendo, você já começou a embaralhar as letras, você tá com vontade de chorar, porque você não conseguiu resolver a questão 1. Então, olhei a questão 1, não consegui resolver. Calma. Talvez o cérebro só não ativou ainda. Daqui a pouco você vai conseguir resolver ela. Passeia pela prova. Olha só que interessante. Temos aqui, na questão 17, aqui no caso. Olha, essa eu posso resolver por fração. É diretamente ou é indiretamente proporcional? Essa eu sei. Vou lá e resolvo. Passeio, resolvo outra. Passeio, resolvo outra. Algumas questões são mais fáceis, outras mais difíceis. E quando você perceber, você volta lá na questão 1 e a questão 1 ficou fácil. Não é que ela ficou fácil, gente. É a mesma questão. Acontece o seguinte, você permitiu que o seu cérebro fosse se aquecendo, buscando na memória e agora você consegue resolver, tá? Então, olha só o que eles iam ver. Muita coisa. História, gente! O Instituto Federal deles tem história na prova. Que delícia! Eu amo história. Primeira fotografia da prova. Essa aqui. Uau! Uma prova muito textual. Temos química. Uau! Gente, que prova enorme! Ok. Vamos começar aqui na nossa língua portuguesa, que já nos dá trabalho suficiente. Essa prova, assim, repartida, normalmente ela tende a nos dar, né, esse, que fala, né, nossa, me deu um banho, que tende a nos dar esse banho, nos dar essa canseira. Então, peraí. Vamos lá, para a gente começar a ler. Então, esse texto, ele vai servir para as questões de 1 a 7. Vamos ler, guardar na cabeça para a gente não ter que ficar passeando, voltando aqui nesse texto enorme. As possibilidades perdidas. Fiquei sabendo de um poeta mineiro que não conhecia, chamado Emílio Moura, que teria completado 100 anos nesse mês de agosto, caso vivo fosse. Era amigo de outro grande poeta, Drummond. Chegaram a mim alguns versos dele. Em especial, e um especial me chamou a atenção. Viver não dói. O que dói é a vida que não se vive. Gente, reflexão. Definitivo, como tudo que é simples, nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Por que sofremos tanto por amor? O certo seria a gente não sofrer. Apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa bacana, que gerou em nós um sentimento intenso e que nos fez companhia por um tempo razoável, um tempo feliz. Sofremos por quê? Porque automaticamente esquecemos do que foi desfrutado e passamos a sofrer pelas nossas projeções irrealizadas, por todas as cidades que gostaríamos de ter conhecido ao lado do nosso amor e não conhecemos, por todos os filhos que gostaríamos de ter tido juntos e não tivemos, por todos os shows, os livros e silêncios que gostaríamos de ter compartilhado e não compartilhamos, por todos os beijos cancelados pela eternidade interrompida. Sofremos porque nosso trabalho é desgastante e paga pouco. Não sofremos, né? Mas por todas essas horas livres que deixamos de ter para ir ao cinema, conversar com um amigo, nadar, namorar. Sofremos porque nossa mãe, não porque nossa mãe é impaciente conosco,
mas por todo... Vou passar já aqui para baixo. Mas por todos os momentos em que poderíamos estar confidenciando a ela nossa mais profunda angústia, se ela estivesse interessada em nos compreender. Sofremos não porque nosso time perdeu, mas pela euforia sufocada. Sofremos não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que 1000 aventuras nos aconteçam, todas aquelas com as quais sonhamos e nunca chegamos a experimentar. Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples, como um verso: se iludindo menos e vivendo mais. Uau! Dona Marta Medeiros nos presenciando com esse sentimento que sofremos. Sofremos pelo quê? Pelo que a gente não tem, pelo que a gente não viveu, pelo que a gente não passou, pelo que não nos aconteceu. O que acontece e acaba dói, ou a gente está sofrendo pelo que não aconteceu. Boa reflexão, né? Gente, tô passada chocada. Tá. O trecho que justifica o título do texto é: letra A. A resposta é simples, como o verso, se iludindo menos e vivendo mais. Lembrando que o título do texto é As Possibilidades Perdidas. Qual título qual dessas alternativas se relaciona melhor, né? Justifica esse título do nosso texto. B. Sofremos não porque envelhecemos, mas porque não está conseguindo ouvir nada. Alguém mais não está me ouvindo? Eu estou conseguindo te ouvir sim, professora. Eu também ouvindo alto e claro. Eu vi, professor. Aqui a gente está ouvindo perfeitamente. Gente, deixa eu só ver o colega aqui mandou mensagem. Nada, nenhum áudio. Isaac, olha no seu áudio, porque às vezes ele tá cá. Ai, ele não tá ouvindo e eu tô explicando como. Gente, falta de atenção aqui, viu? Tá, mandei aqui pro Isaac uma resposta, tá, pessoal? Gente, e eu ia explicar falando. Ele vendo. Tá. B. Sofremos não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que 1000... Foi, Isaac? Amém. Que 1000 aventuras nos aconteçam, todas aquelas com as quais sonhamos e nunca chegamos a experimentar. C. Fiquei sabendo de um poeta mineiro que eu não conhecia, chamado Emílio Moura. Teria completado 100 anos nesse mês de agosto, caso fosse vivo. D. Por que sofremos tanto por amor? O certo seria a gente não sofrer, apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa tão bacana. Ou E. Era amiga de outro poeta, Drummond. Chegaram a mim alguns versos dele. Gente, qual dessas alternativas justifica o texto As Possibilidades Perdidas? Professora, a senhora pode ir um pouco mais para cima? Tá, posso sim. Eu acho que a letra B, professora.
Aí, professora, saiu. O que aconteceu? Eu acho que é B, professora. Eu Desculpa, concordo. gente, assumi. Fui pedir pro meu cachorro ficar quieto. Era Eu concordo. ele o barulhinho. Eu fui pedir. Eu pedindo. Para! Louca! Nossa, gente. Não sei se isso acontece no seu bairro, mas os caras da Oi bate ponto aqui, gente. Todo dia. Ai! Qual vocês acham que é? A B. Eu acho que é a B. Eu concordo com o moço que tinha falado. Ok. Gente, É B. e a resposta realmente é a B, né? E quem nunca, né? Quem nunca começou com aquele pensamento assim? Gente, é o famoso e se, né? Tem aquele meme, nossa, eu usando meme para justificar a questão, mas cabe muito. Que é um meme assim, eu com ciúme do meu namorado que não sabe que é meu namorado. Aham. Quando meu namorado arruma uma outra namorada só porque ele não sabe que a gente namora. Gente, então, a gente sofre pelas possibilidades, pela coisa que não existe. A gente sofre pelo que não existe. O que existe, normalmente, a gente considera e ignora. Já repararam que a gente é meio passadinho? Meio do contra. Aham, exatamente. Isso é muito ali da lógica humana. Ai, gente. Muito bom. Questão 2. Lê pra gente a questão 2. Lê pra gente a questão 2. Gente, é que daí tem tantas possibilidades que eu fico raciocinando. Ó, já tô sofrendo. Tá. Pode ler alguém aí pra gente a questão 2? Posso ler, Posso professor? ler, professora? Não, pode ler comigo. Pode ler. Pode ler, Murilo. Não, pode ler. Não, pode ler, Murilo. Oh, meu Deus. Ó, o sofrimento aqui, mano. Tá bom, eu vou ler. Chegaram a mim alguns versos dele, e um em especial me chamou a atenção. O termo destacado nessa passagem do texto faz referência a Marta Medeiros, Drummond, Emílio Moura, versos chegaram. Gente, então faz referência a quem? A letra B, Drummond. Com certeza. B. Letra B. Alguém acha que possa ser outra? Hum, Eu acho que é a C, professora. Quem disse que acha Eu que é tenho. C? Eu, Danilo. Tá. Agora, Ó, vamos lá, ó. Fiquei sabendo de um poeta mineiro que eu não conhecia, chamado Emílio Moura. Teria completado 100 anos nesse mês de agosto, caso fosse vivo. Era amigo de outro grande poeta, Drummond. Chegaram a mim alguns versos dele. Um especial me chamou a atenção. Vamos voltar agora lá na questão 2. Então é Emílio C. Moura. É Emílio C. Moura. Foi a interpretação um pouquinho erradinha. Interpretação de texto. Confundiu, professor. Isso que eu ia falar. Foi só essa confusãozinha na interpretação. Por quê? Palavrinhas antes, ele falou do Drummond. Então, a gente tende a relacionar que está falando de quem? Do Drummond. Mas, se você entender, o texto foi escrito pela Marta Medeiros, ela está falando sobre o Emílio Moura e ela comenta que o Emílio Moura e o Drummond eram amigos. É só isso. Então, a resposta é Emílio Moura. Boa essa questão, né? Boa de confundir nessa cabeça. Sim.
Muito boa. Quem que tinha ficado na confusão do lê você? Não, lê você. Era o Murilo e quem Foi mais? eu e o Danilo. Ah, então lê pra gente a 3 agora, Danilo. Questão 3. Sofremos não porque nosso trabalho é desgastante e paga pouco, mas por todas as horas livres que deixamos de ter para ir ao cinema, para conversar com um amigo, para nadar, para namorar. No trecho destacado, a vírgula tem por objetivo: letra A, separar o vocativo; letra B, separar os substantivos; letra C, separar o sujeito do verbo; letra D, listar itens; letra E, o uso da vírgula não é obrigatório. Gente, para que nós estamos usando essa vírgula ali? Para nadar, para namorar. Para que essa vírgula tá aqui? Eu acho que é para separar os substantivos. Eu também Separar acho. os substantivos? A B. Eu vou dar um chute aqui. Eu acho que é o separar sujeito do verbo. Um chute. Professora, o que é vocativo? Vocativo é quando a gente... Oh, meu Deus, chama ali o nome. Ah, eu posso falar sobre vocativo. Quando a gente separa ali oh, meu Deus. Quando a gente coloca ali esse chamamento do nome. Vou dar um exemplo aqui do lado de vocativo, porque falar que eu chamo o nome é confuso, né? Essa é a definição de vocativo. Vou deixar um exemplo aqui. Estou pensando em como escrever esse exemplo. Não é para se dirigir a outra pessoa? Por isso, gritei seu nome. Ana, em alta voz. Opa! O vocativo é quando a gente usa duas vírgulas, tá vendo? Ó, temos duas vírgulas na palavra Ana, ela tá numa paredinha de vírgula, e é para chamar esse nome. Por isso, gritei seu nome, Ana, em alta voz. Então, esse é o vocativo. Valeu, professora. E, professora, na trilha eu tô entre a B e eu tô desconfiando um pouco da D. Aí eu vou a B. Vai a B, então a gente está ali na B, né? Nas opções de você. Tivemos B. Tivemos o que mais? C. A C. C. Tivemos B, C, alguma outra mais? Vocês acham que pode ser? E a D. E a D, tá. B, C e D. Vamos agora conversar sobre elas. Substantivos, pessoal. Nadar e namorar são substantivos? Não. São o quê? Verbos. Então, Verbos. São verbos no infinitivo. Pro namorado é substantivo, tá? Namorado é substantivo. Namorar é verbo. Eu falei para vocês que eles gostam dessas pegadinhas. Eles são assim, pessoal. Por isso a B não pode ser. Olha lá meu cachorro já passando. Separar o sujeito do verbo. Quem achou que era essa? eu. Eu quem? Isaac Samuel. O Isaac.
Gente, olha só. Isso daqui, na verdade, foi uma pegadinha para a regra, tá? Porque nós temos a regra que diz que nós não podemos separar o sujeito do verbo. A regra diz que não se pode. Então, a letra C, ela tá fazendo uma pegadinha com essa regra, entendeu? É como se você fosse separar o arroz e o feijão. Uma comparação, tá? Então, não pode. A gente não pode separar o sujeito do verbo. Não pode. Vocês já viram aquele... Nossa, tudo pra mim é meme, gente. Ah, eu coloco vírgula por intuição. Nossa, a vírgula não pode ser colocada por intuição. Tem algumas regrinhas da onde a vírgula não pode ser usada. Uma dessas regras é: a vírgula não pode separar o sujeito do verbo. Ponto. Professora, Então, essa aqui pode falar. até o 5º ano, a minha intenção de vírgula era o seguinte: a vírgula só existia só para respirar. Verdade. Eu colocava a vírgula tudo errado nos textos que eu Eu fazia. também. Boa, gente. A vírgula, Eu colocava vírgula só para falar que eu coloquei. só para falar que você colocou, né? Boa. Gente, eu vou confessar assim para vocês. Coisas que eu sei que tem que ter vírgula: listagem, vocativo, troca de ideias, vírgula como se fosse o meu parênteses. Mas nos demais, assim, eu acredito que a vírgula é muito intuitiva. Só que nós temos a regra de quando não usar. Então, você tem que gravar mais na cabeça quando eu não posso usar. E depois ver onde que eu vou usar. Porque as regras não tem assim. Tirando vocativo e listagem, não tem onde é obrigatório usar vírgula. Mas eu tenho aonde não pode ser usado. Então, essa aqui foi uma pegadinha com essa regrinha. Essa regrinha que ela existe. E a resposta, gente, é listar itens. Bem que eu Então, tava desconfiando dessa D, hein, professora? Sim, gente, toda vez que você for listar, é obrigatório o uso da vírgula. Então, se eu vou colocar, eu amo caminhar, passear, correr, brincar, tomar sorvete. Eu tenho que ter vírgula entre isso. Eu estou fazendo uma lista. Não parece que é uma lista. Se eu escrever assim na horizontal, é uma lista? Sim, é uma lista. Por que é uma lista? É uma lista na horizontal. Eu posso fazer ela tanto na vertical quanto na horizontal. Não deixa de ser uma listagem, tá? 10h44, calma, pessoal, que já está acabando. Vamos resolver nossa última questão, que vai ser a questão 4. Conotação e denotação. Quem sabe o conteúdo, boa. Quem não sabe, vamos dar essa sofrida agora. Não sei se eu vou explicar antes. Será que eu sou boazinha com vocês? Não sei. Quem vai ler essa questão pra gente? Posso? Pode. Questão 4. O trecho do texto em que é apresentado o uso da linguagem no sentido conotativo é: A. O que dói é a vida que não se vive. B. Nossa dor não advém das coisas vividas. C. A resposta mais simples é como um verso. D. Sofremos não porque nosso trabalho é desgastante e paga pouco. E. Definitivo, como tudo que é simples. Certo, pessoal? Qual dessas tem um sentido conotativo? Vocês sabem o que é conotação e letra C. denotação? Sim, professor, eu sei. Denotação é um sentido literal e conotação é um sentido figurado. Vamos supor, um exemplo de denotação. Meu pai criar porco há anos. O sentido porco é um sentido de denotação, um sentido literal. Agora, um exemplo de conotação é: aquele menino é um porco. O porco seria um sentido figurado. Isso mesmo. Quem falou foi o Ian? Sim.
Isso. O Chuto Ian que é disse certinho, gente. Tá. Ele disse certinho. Tá. Então, vocês acham que qual das alternativas está no sentido conotativo? Sabendo que A. conotativo É a é o sentido figurado. Eu acho que é C, professora. Eu também acho que é C. Eu acredito que seja A. Estamos entre a A e a C. Gente, vamos lá. Letra C. A resposta é simples como um verso. Letra A. O que dói é a vida que não se vive. Gente, vamos jogar para conotação e denotação. O que está fora do real aqui? A letra C. A letra C. Porque eu acho, Gente. posso dar a minha opinião? Pode. Eu acho que não tem como é a vida que não se vive. Não sei. Para mim parece Exato. que não faz sentido. Parece que tem como não viver. Não entendi. Para mim parece A. Se a gente fala vida, é sobre viver. Então, a letra A é a resposta correta. Tá? E a resposta é simples como um verso. Por que não tá? Por que não é ela? Porque a resposta pode vir de um verso. O verso e a resposta também. Agora, se a gente passasse aqui. Nosso coração é como um verso. Aí seria, né? Essa prova é cheia das pegadinhas, professora. Essa prova é muito boa, né? Eu amei essa prova, gente. Muito das pegadinhas mesmo. Olha só, pessoal. Muito boa. Deixa eu parar aqui a gravação. Eu gostei mais do Rio de Janeiro. Ah, como aluno